Curso em Milagres, capítulo 14. Ensinando a favor da verdade. Tópico 3. A decisão a favor da inculpabilidade. 1. O aprendiz feliz não pode sentir-se culpado em relação ao aprendizado. Isso é tão essencial ao aprendizado que não deveria ser esquecido nunca. O aprendiz sem culpa aprende com facilidade porque seus pensamentos são livres. No entanto, isso implica o reconhecimento de que a culpa é interferência na salvação e não serve a absolutamente nenhuma função útil. 2. Talvez estejas acostumado a usar a inculpabilidade apenas como paliativo para a dor da culpa e não a consideras como algo de valor em si mesmo. Acreditas que tanto a culpa quanto a inculpabilidade têm valor, cada uma delas representando uma fuga daquilo que a outra não te oferece. Não queres nenhuma das duas sozinha, pois, sem ambas, não vês a ti mesmo como alguém íntegro e, portanto, feliz. Entretanto, tu só és íntegro na tua inculpabilidade e só na tua inculpabilidade podes ser feliz. Não há conflito aqui. Desejar a culpa em qualquer forma, de qualquer modo, fará com que a apreciação do valor da tua inculpabilidade seja perdida e a afastará da tua vista. 3. Não há nenhuma transigência que possas fazer com a culpa e ainda assim escapar da dor que só a inculpabilidade alivia. Aprender é viver aqui, assim como criar é estar no céu. Sempre que a dor da culpa parecer atrair-te, lembra-te de que se cederes a ela, estás te decidindo com a tua felicidade e não aprenderás como ser feliz. Dize, portanto, a ti mesmo gentilmente, mas com a convicção que nasce do amor de Deus e de seu Filho. O que eu experimento, eu manifestarei. Se não tenho culpa, nada tenho a temer. Escolho testemunhar minha aceitação da expiação na sua rejeição. Aceitarei minha inculpabilidade, tornando-a manifesta e compartilhando-a. Que eu traga ao Filho de Deus a paz de seu Pai. 4. A cada dia, a cada hora, a cada minuto e até mesmo a cada segundo, estás te decidindo entre a crucificação e a ressurreição, entre o ego e o Espírito Santo. O ego é a escolha a favor da culpa. O Espírito Santo, a escolha pela inculpabilidade. Tudo o que é teu é o poder de decisão. Aquilo entre o que decides é fixo, porque não existem alternativas, exceto verdade e ilusão. E não há nada que coincida entre elas, pois são opostos que não podem ser conciliados, e não podem ser ambos verdadeiros. Tu és culpado ou sem culpa, preso ou livre, feliz ou infeliz. 5. O milagre te ensina que escolheste a inculpabilidade, a liberdade e a alegria. Não é uma causa, mas um efeito. É o resultado natural da escolha certa, atestando a tua felicidade que vem da escolha de estar livre da culpa. Todos aqueles a quem ofereces a cura, a devolvem. Todos aqueles a quem atacas, aguardam e valorizam esse ataque, mantendo-o contra ti. Se fazem isso ou não, não fará nenhuma diferença. Tu vais pensar que fazem. É impossível oferecer o que não queres sem essa penalidade. O custo de dar é receber, ou uma penalidade que te fará sofrer, ou a aquisição feliz de um tesouro a ser valorizado. 6. Nenhuma penalidade é jamais imposta ao Filho de Deus, exceto por ele mesmo e a partir dele mesmo. Toda chance de curar que lhe é dada é uma nova oportunidade de substituir as trevas pela luz e o medo pelo amor. Se ele recusa isso, se prende às trevas porque não escolheu libertar o seu irmão e
com ele entrar na luz, ao dar poder ao nada, joga fora a feliz oportunidade de aprender que o nada não tem poder. E por não ter dissipado as trevas, passou a ter medo das trevas e da luz. A alegria de aprender que as trevas não têm poder sobre o Filho de Deus é a lição feliz que o Espírito Santo ensina e quer que ensines com ele. Ensinar isso é a sua alegria, assim como será a tua. 7. A forma de ensinar essa simples lição é simplesmente a seguinte: inculpabilidade é invulnerabilidade. Portanto, faze com que a tua invulnerabilidade se manifeste para todas as pessoas. Ensina ao outro que não importa o que ele tente te fazer, o fato de estares perfeitamente livre da crença na qual é possível seres prejudicado, mostra-lhe que ele é sem culpa. Ele nada pode fazer que possa ferir-te, e por recusar-te a permitir que ele pense que pode, tu lhe ensinas que a expiação que aceitaste para ti mesmo também é sua. Nada há a perdoar. Ninguém pode ferir o Filho de Deus. A sua culpa é totalmente sem causa, e não tendo causa, não pode existir. 8. Deus é a única causa, e a culpa não é de Deus. Não ensines a ninguém que ele te feriu, pois se o fizeres, estás ensinando a ti mesmo que o que vem de Deus tem poder sobre ti. O que não tem causa não pode ser. Não o testemunhes e não fomentes a crença nisso em mente alguma. Lembre-te sempre de que a mente é uma só e a causa é uma só. Só aprenderás a comunicação com essa unidade quando tiveres aprendido a negar o que não tem causa e a aceitar a causa de Deus como tua. O poder que Deus deu ao Filho é dele, e nenhuma outra coisa pode o Filho de Deus ver ou escolher, contemplar, sem impor a si mesmo a penalidade da culpa do lugar de todos os ensinamentos felizes que o Espírito Santo quer lhe oferecer com contentamento. 9. Sempre que escolhes tomar decisões por conta própria, estás pensando de maneira destrutiva e a decisão estará errada. Ela irá ferir-te de novo ao conceito de decisão que levou a ela. Não é verdade que tu possas tomar decisões por ti mesmo ou a ti mesmo sozinho. Nenhum pensamento do Filho de Deus pode ser separado ou isolado em seus efeitos. Toda decisão é tomada por toda a filiação, dirigida para dentro e para fora, e influencia uma constelação mais ampla do que qualquer coisa que jamais possas ter sonhado. 10. Aqueles que aceitam a expiação são invulneráveis, mas aqueles que acreditam que são culpados vão responder à culpa, porque pensam que ela é a salvação, e não se recusarão a vê-la e a alinhar-se ao lado dela. Eles acreditam que, aumentando a culpa, estão se autoprotegendo, e falharão em compreender o simples fato de que aquilo que não querem não pode deixar de feri-los. Tudo isso surge porque não acreditam que o que querem é bom. No entanto, a vontade lhes foi dada porque é santa e trará a eles tudo aquilo de que necessitam, vindo tão naturalmente quanto a paz, que não conhece limites. Não há nada que a sua vontade falhe em prover, que lhe ofereça qualquer coisa de valor. Apesar disso, porque não compreendem a própria vontade, o Espírito Santo, em quietude, a compreende por eles. Ele lhes dá o que querem sem esforço. Tensão ou carga impossível de decidir sozinhos o que querem e precisam. 11. Nunca acontecerá que tenhas que tomar decisões sozinho. Não estás desprovido de ajuda. Tens a ajuda que conhece a resposta. Irias te contentar com pouco, que é tudo o que sozinho podes oferecer a ti mesmo, quando ele, que te dá tudo, simplesmente te oferece tudo? Ele nunca perguntará o que é que fizeste para seres digno da dádiva de Deus. Portanto, não perguntes isso a ti mesmo. Ao contrário, aceita a resposta do Espírito Santo, porque ele tem o conhecimento de que és digno de todas as coisas que são a vontade de Deus para ti.
Não tentes escapar da dádiva de Deus, a qual Ele tão livre e alegremente te oferece. Ele não te oferece senão o que Deus deu a Ele para ti. Não tens necessidade de decidir se és digno ou não dessa dádiva. Deus sabe que és. 12. Irias tu negar a verdade da decisão de Deus e colocar a tua apreciação lamentável de ti mesmo no lugar da sua avaliação calma e inabalável em relação a seu filho? Nada pode abalar a perfeita convicção de Deus da pureza de tudo o que ele criou, pois é totalmente puro. Não te decidas contra ela, pois sendo dele, não pode deixar de ser verdadeira. A paz habita em toda mente que abandona o seu próprio. Não conheces a salvação, pois não a compreendes. Não tomes decisões a respeito do que ela é ou de onde está, mas pergunta tudo ao Espírito Santo e deixa todas as decisões ao seu gentil conselho. 13. Aquele que conhece o plano de Deus, o plano que Deus quer que sigas, pode te ensinar qual é. Só a sua sabedoria é capaz de guiar-te para o que sigas. Toda decisão que tomar sozinho só vai significar que queres definir o que é a salvação e do que queres ser salvo. O Espírito Santo sabe que toda a salvação é escapar da culpa, Tu não tens nenhum outro inimigo e contra essa estranha distorção da pureza do Filho de Deus, o Espírito Santo é o teu único amigo. Ele é o forte protetor da inocência que te liberta. E é sua decisão desfazer todas as coisas que iriam obscurecer a tua inocência na tua mente desanuviada. 14. Permite que ele seja, portanto, o único guia que queres seguir para a salvação. Ele conhece o caminho e te conduz com contentamento por ele. Com o Espírito Santo, não falharás em aprender que o que Deus quer para ti é a tua vontade. Sem a sua orientação, acharás que sabes sozinho e decidirás contra a tua paz tão, certamente, quanto decidiste que a salvação está apenas em ti. A salvação é dele, a quem Deus a deu para ti. Ele não a esqueceu. Não o esqueças e ele tomará todas as decisões por ti, pela tua salvação e pela paz de Deus em ti. 15. Não busques avaliar o valor do Filho de Deus, a quem ele criou santo, pois fazê-lo é avaliar o teu Pai e julgar contra ele. E te sentirás culpado por esse crime imaginário, que ninguém nesse mundo ou no céu poderia cometer. O Espírito Santo ensina apenas o pecado da autossubstituição no trono de Deus não é uma fonte de culpa. O que não pode acontecer não pode ter efeitos a serem temidos. Fica quieto na tua fé, naquele que te ama e que te conduzir e quer te conduzir para fora da insanidade. A loucura pode ser a tua escolha, mas não a tua realidade. Nunca te esqueças do amor de Deus que se lembrou de ti, pois é de fato impossível que ele pudesse jamais permitir que seu filho caísse da mente amorosa dentro da qual foi criado e onde sua morada foi fixada em perfeita paz para sempre. 16. Apenas dize ao Espírito Santo: decide por mim. E assim será feito. Pois as suas decisões são reflexos do que Deus conhece sobre ti, e nessa luz qualquer tipo de erro vem a ser impossível. Por que irias esforçar-te tão freneticamente para antecipar tudo o que não podes conhecer, quando todo o conhecimento está por trás de cada decisão que o Espírito Santo toma por ti? Aprende sobre a sua sabedoria e o seu amor, e ensina a sua resposta a todos aqueles que se debatem no escuro, pois decides por eles e por ti mesmo. 17. Como é amável decidir todas as coisas através daquele cujo amor igual é dado a todos igualmente. Ele não deixa ninguém fora de ti, e assim ele te dá o que é teu, porque o teu Pai
quer que tu o compartilhes com ele. Em todas as coisas, sê conduzido por ele e não reconsideres. Confia em que ele responderá rapidamente, seguramente e com amor por todos aqueles que forem, de qualquer forma, tocados pela decisão. E todos o serão. Tomarias para ti a responsabilidade total de decidir o que pode trazer só o bem a todas as pessoas? Terias conhecimento disso? 18. Tu ensinaste a ti mesmo o hábito mais desnaturado de não te comunicares com o teu Criador. No entanto, permaneces em estreita comunicação com ele e com tudo o que está dentro dele, assim como está dentro de ti. Desaprende o isolamento através da sua orientação amorosa e aprende sobre toda a comunicação feliz que puseste fora, mas não poderias perder. 19. Sempre que estiveres em dúvida quanto ao que deverias fazer, pensa na sua presença em ti e dize a ti mesmo isso. Apenas isso. Ele me guia e conhece o caminho que eu não conheço. Entretanto, ele nunca afastará de mim aquilo que quer que eu aprenda. E por isso eu confio nele para comunicar-me tudo o que ele conhece por mim. Então, deixa que ele te ensine, em quietude, como perceber a tua inculpabilidade que já está presente. Tópico 4. A tua função na expiação. 1. Quando aceitares a inculpabilidade de um irmão, nele verás a expiação. Pois ao proclamá-la nele, fazes com que seja tua e verás o que buscaste. Não verás o símbolo da inculpabilidade do teu irmão brilhando dentro dele, enquanto ainda acreditares que não está lá. A sua inculpabilidade é a tua expiação. Dá isso a ele e verás a verdade do que reconheceste. No entanto, a verdade é oferecida para ser primeiro recebida, assim como Deus a deu primeiro ao seu Filho. O primeiro no tempo nada significa, mas o primeiro na eternidade é Deus, o Pai, que é, ao mesmo tempo, primeiro e único. Além do primeiro, não há nenhum outro, pois não há ordem, nem segundo, nem terceiro, e nada a não ser o primeiro. 2. Tu que pertences à primeira causa, criado por ele como ele, mesmo e parte dele, és mais do que apenas sem culpa. O estado de inculpabilidade é apenas a condição na qual o que não está presente foi removido da mente desordenada, que pensava que estivesse. Esse estado, e somente esse, tu tens que atingir com Deus ao teu lado. Pois até que o faças, ainda pensarás que estás separado dele. Talvez possas sentir a sua presença ao teu lado, mas não pode ter o conhecimento de ser um com ele. Isso não pode ser ensinado. O aprendizado explica-se apenas a conciliação em que isso acontece por si mesmo. 3. Quando tiveres deixado que tudo que obscurece a verdade em tua mente santíssima seja perfeito para ti e, portanto, estiveres em graça diante do teu Pai, ele dar-se-á a ti como sempre fez. Dar-se é tudo o que ele conhece, e assim é todo conhecimento, pois que ele não conhece não pode ser e, portanto, não pode ser dado. Não peças para ser perdoado, pois isso já foi realizado. Pede, ao contrário, para aprenderes como perdoar e ao restaurar o que sempre existiu em tua mente sem perdão. A expiação vem a ser real e visível para aqueles que a usam. Na terra, essa é a tua única função e tens que aprender que isso é tudo o que queres aprender. Vais te sentir culpado até que aprendas isso, pois, em última instância, seja qual for a forma que tome, a tua culpa surge do teu fracasso em cumprir a tua função na mente de Deus com toda a tua mente. É possível escapares dessa culpa, falhando em cumprir a tua função aqui? 4. Não precisas compreender a criação para fazeres o que tem que ser feito antes que esse conhecimento seja significativo para ti. Deus não rompe barreiras e nem as construiu. Quando tu as libera, elas se vão. Deus não falhará, nem nunca falhou em coisa alguma. Decide
que Deus está certo e tu está errado a teu próprio respeito. Ele te criou a partir de si mesmo, mas ainda dentro de si. Ele conhece o que tu és. Lembra-te de que não há segundo para ele. Não pode haver, portanto, ninguém que não tenha a sua santidade, nem ninguém que não seja digno do seu amor perfeito. Não falhes em tua função de amar em um lugar sem amor, feito de trevas e engano, pois é assim que as trevas e o engano são desfeitos. Não falhes para contigo mesmo, mas, em vez disso, oferece a Deus e a ti mesmo o seu Filho irrepreensível. Por essa pequena dádiva de apreciação pelo seu amor, o próprio Deus trocará a tua dádiva pela sua. 5. Antes que tomes quaisquer decisões por conta própria, lembre-te de que te decidiste contra a tua função no céu e então considera com cuidado se queres tomar decisões aqui. A tua função aqui é somente decidir-se contra decidir o que queres, em reconhecimento de que tu não sabes. Como então podes decidir o que deverias fazer? Deixa todas as decisões para aquele que fala por Deus e pela tua função, conforme ele a conhece. Assim, ele irá ensinar-te a remover a horrível carga que colocaste sobre ti mesmo por não amar o Filho de Deus e por tentar ensinar-lhe culpa em vez de amor. Desiste dessa tentativa frenética e insana que te rouba a alegria de viver com o teu Deus e Pai e de despertar com contentamento para o seu amor e santidade que se unem como a verdade em ti, fazendo com que sejas um com ele. 6. Quando tiveres aprendido como decidir com Deus, todas as decisões vêm a ser tão fáceis e tão certas como o respirar. Não há esforço e serás conduzido tão gentilmente como se estivesse sendo carregado por um calmo atalho no verão. Só a tua própria volição parece fazer com que a decisão seja difícil. O Espírito Santo não demorará a responder a toda e qualquer pergunta que tiveres a respeito do que fazer. Ele sabe, e ele vai te dizer e depois vai fazer por ti. Tu que estás cansado, acharás que isso é mais repousante do que o sono, pois podes levar contigo a tua culpa quando dormes, mas não podes trazê-la a isso. 7. A não ser que sejas sem culpa, não podes conhecer a Deus, cuja vontade é o que tu o conheças. Por conseguinte, tens que ser sem culpa. Entretanto, se não aceitas as condições necessárias para conhecê-lo, tu o terás negado e não o terás reconhecido, embora ele seja em tudo à tua volta. Ele não pode ser conhecido em seu filho, cuja inculpabilidade é a condição para conhecê-lo. Aceitar o seu filho como culpado é uma negação tão completa do Pai que o conhecimento é varrido do reconhecimento da própria mente, na qual o próprio Deus o colocou. Se quisesses apenas escutar e aprender o quanto isso é impossível, não lhe concedas atributos que tu compreendes. Tu não o fizeste, e qualquer coisa que compreendas não faz parte dele. 8. A tua tarefa não é fazer a realidade. Ela está aqui sem a tua participação em fazê-la, mas não sem ti. Tu, que tens tentado jogar fora a ti mesmo que valorizaste tão pouco a Deus, ouve-me falar por ele e por ti. Não podes compreender o quanto teu Pai te ama, pois não há nenhum paralelo na tua existência do mundo que te ajude a compreender isso. Não há nada na terra que possas comparar a isso, e nada do que jamais sentiste a parte dele se parece com isso, nem de leve. Não podes sequer dar uma bênção em perfeita gentileza. Poderias conhecer aquele que dá para sempre e que nada conhece, exceto o dar? 9. As crianças do céu vivem na luz da bênção do seu Pai, porque têm o conhecimento de que são sem pecado. A expiação foi estabelecida como meio de restaurar a inculpabilidade nas mentes que a têm negado e assim negaram o céu a si próprios. A expiação ensina-te a verdadeira condição do Filho de Deus. Ela não te ensina o que tu és, nem o que é o teu Pai. O Espírito Santo, que se lembra disso por ti, meramente te ensina como remover os bloqueios que se encontram entre tu e o que tu conheces. A sua memória é a tua. Se te lembras do que tens feito, não estás te lembrando de nada. A lembrança da realidade está nele e, portanto, está em ti. 10.
Os que não têm culpa e os culpados são totalmente incapazes de se compreenderem mutuamente. Cada um percebe o outro como a si próprio, fazendo com que ambos sejam incapazes de se comunicar, porque cada um vê o outro de um modo diferente do que vê a si mesmo. Deus só pode comunicar-se com o Espírito Santo na tua mente, porque só ele compartilha o conhecimento do que tu és com Deus. E só o Espírito Santo pode responder a Deus por ti, pois somente ele conhece o que Deus é. Tudo o mais que colocaste dentro da tua mente não pode existir, pois o que não está em comunicação com a mente de Deus nunca foi. A comunicação com Deus é vida. Nada que esteja fora dela existe de forma alguma.